Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast Café com Elas, onde eu, Franciele Zargini, junto com minha amiga Tatiana Vizier, vamos abordar com vocês, com duas super convidadas, o tema Além do Divórcio, superação e impactos emocionais. Sejam muito bem-vindas, meninas. É uma satisfação recebê-las aqui no nosso podcast Café com Elas. E antes de começarmos qualquer discussão sobre o tema, eu queria saber um pouquinho sobre vocês. Eu queria saber um pouquinho quem é vocês, o que vocês fazem e as suas principais qualidades, porque eu acho que nós mulheres temos principalmente as qualidades para dizer. Laura, me conta um pouquinho quem é a Laura Menezes. Primeiro, agradeço a oportunidade de estar aqui, dividindo este momento. A Laura é uma mulher, né, profissional, psicóloga, formada desde 2007, atuante na área da psicologia clínica e também na área da psicologia hospitalar. Sou pós-graduada em psicologia hospitalar, em psicologia clínica, na abordagem terapia cognitivo-comportamental, em parentalidade e também sou mestre em psicologia. Além dessas funções profissionais, sou mãe do Samuel, um menino lindo, maravilhoso de 7 anos. E essa é a minha função que eu acredito que eu exerço com mais afinco. Uau, que responsabilidade, Viu, amiga? Que delícia. Que currículo. Flávia Zenha, me conta um pouquinho de você. Primeiro, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com pessoas importantes, né? Falar a respeito de um tema tão significativo. Eu sou Flávia Zenha, sou psicóloga, especializada em neuropsicologia, me formei em 2005, fiz especialização em hospitalar, fiz uma carreira aí durante muitos anos e há 6 anos estou na clínica. Meu público-alvo é infância e juventude. Sou mãe da Lara e da Yasmin, 14 anos, Lara 9 e casada com o Leonardo. Hoje o tempo vai ser pequeno, né? Pra tanta coisa, né, amiga? Tanta coisa. Eu tô ansiosa, você tá? Também. Eu acho que minha mão tá até fria. Gente, vou tomar um café até pra relaxar, porque assim, que tema, né, meninas? Sensacional. Acho que agora, então, Pega o seu café e vem com ela. Vamos falar sobre, hoje, né, nós vamos falar um pouquinho sobre esses impactos do divórcio, da separação, os impactos emocionais que isso causa, os reflexos familiares, os tabus e o principal, e aí, como se reinserir na vida de solteira. Essa parte é legal. Mas antes da gente entrar nesses temas tão específicos, eu acho que é primordial contarmos um pouquinho da história de vocês. Eu, como advogada familiarista, escuto muitas histórias, mas eu quero ouvir a experiência de vocês. Queria começar com a minha amiga e companheira aqui. Franciele, me conta para todos nós um pouquinho do que você viveu e o que isso trouxe de reflexo para sua vida. Gente, que tema, né? Estávamos conversando antes um pouquinho nos bastidores. Sou divorciada por 2 vezes. Então, assim, eu carrego uma história comigo. Fui casada há 15 anos com o pai do meu filho, onde teve vários desacordos, mas foi uma separação dolorosa, porém, em termos, assim, mais tranquila. O segundo casamento, Tati, ele veio com uma pressão maior. Só 1 ano de casada, mas teve a questão da... como que fala? Medida protetiva. Então, eu vivi uma separação muito dolorida. Então, assim, você se reerguer depois de 2 separações, eu acho que você começa praticamente a aprender a andar de novo. Né? A gente estava conversando algo assim, é limitante você se enquadrar naquilo ali, você falar assim, não, eu sou divorciada. E agora? O primeiro divórcio, o segundo eu sustentei, Tati, 1 ano. As agressões começaram na primeira semana de casamento, pensei assim, não posso separar agora, porque se eu separar é mais um casamento, mais uma cobrança, porque a sociedade te cobra, e como eu fui cobrada? Sabe? E as pessoas falavam assim, nossa, era tão interessante, eu sou cristã. Um jargão, Deus restaurou sua sorte, né? Casou de novo. É como se precisasse, né? De estar casada para ter sorte, eu ser abençoada. Para conseguir ser feliz. Isso. E como assim... se dependesse disso. E a vergonha, eu pensei assim, aí
eu comecei a perceber que eu estava num relacionamento totalmente abusivo, com um mês de casado. Teve várias agressões, minha casa foi quebrada praticamente. E eu não podia contar pra ninguém, por quê? Por vergonha. Pensei, não, já passei um divórcio, agora eu vou passar o segundo e é vergonha. E a questão de me reinserir na sociedade, porque agora eu estava sendo mais aceita, porque eu tinha sido casada novamente. E aguentei, meninas, 1 ano. 1 ano arrastando, até que veio realmente a vias de fato. Eu tive que sair de Goiânia. Não foi fácil. E não está sendo até fácil, quando a gente colocou esse tema, me expor. E por que eu estou me expondo? Porque eu acredito que muitas mulheres passam por isso e não conseguem se libertar. Muitas mulheres são agredidas e a agressão ela não é só verbal, vocês psicólogas vão falar também sobre isso, a agressão emocional, tudo, a greve de silêncio. Então, assim, é libertador. Esses dias, só para completar, Tati, uma paciente na clínica falou para mim assim, nossa, eu vejo seus status, eu vejo você brilha. Eu brilha como? Ela falou assim, eu sinto você liberta. Eu falei, de que? Ela falou assim, fiquei sabendo que você separou, mas eu também quero me separar. Aí eu coloquei para ela assim, falei, querida, deixa eu te falar uma coisa. Toda separação, ela tem uma consequência. Então, decidir estar separada não é algo que eu queria, mas que foi preciso. Então, a gente precisa vencer a cada dia as consequências de estar separada e de se libertar de uma coisa ou outra. Na esfera do direito, nós falamos muito sobre essas agressões, sobre essas violências domésticas, que hoje nós temos a violência emocional, a violência psicológica, a violência patrimonial, que muitas mulheres sofrem e nem imaginam que aquela pressão em relação à questão patrimonial, o desvio de patrimônio é tido como uma violência doméstica. E hoje a gente também já fala da violência sexual. A necessidade da mulher em permitir que o homem tenha prazer. Isso é tido como uma violência. E é importante a gente falar sobre o assunto. Muitas mulheres não acreditam ou não conseguem ver que estão sendo, de certa forma, violentadas, que estão sobre uma necessidade de cuidados emocionais, cuidados jurídicos e precisam romper aquela barreira. Não é fácil. Não é fácil mesmo. E eu queria ouvir da Laura. Eu conheço um pouquinho a Laura, é uma pessoa especial para mim. Eu conheço um pouquinho da história dela e eu acho que ela, assim como você, Fran, ela tem sim uma história de superação. Uau. E acho que ela pode trazer isso para as pessoas que estão ouvindo, Sim. para que elas entendam como é importante a gente não temer ser feliz. Eu acho que é isso. Fran, me reconheço nas suas falas. Uau. E engraçado que quando a gente entra nesse mundo novo, né? Porque é um mundo totalmente diferente. Primeiro que ninguém casa pensando em separar. Não. A gente não vai lá no cartório ou na igreja, enfim, pensando, se não der certo. A gente casa com uma perspectiva, né? De família, de constituir, de ficar velhinho. Principalmente quando a gente tem um exemplo em casa. Né? Meus pais vão fazer 50 anos de casados. Que lindo. Então, eu tenho um exemplo dentro de casa. E era o que eu almejava para mim. Infelizmente, ou felizmente, já nem sei mais, não foi assim que aconteceu. Mas a gente se vê numa situação que a gente fica presa, né? E aí, muitas coisas na vida da gente não vão fluindo. E a gente se pergunta, o que está acontecendo? Até que a gente percebe que, sim, a gente pode, a gente é capaz. Mas como a Tati falou, é muito difícil. A sociedade é extremamente machista e a gente precisa falar sobre isso. Demais. A gente precisa falar o quanto as mulheres falam, o quanto as mulheres julgam. Você teve preconceito? Me cita um Muito. preconceito que você teve, Flávia. Muito, vários. Mas me cita Eu um. recém-separada, Ah, numa mesa de café, inclusive, uau. com mulheres, num ambiente que a gente acredita que ali todo mundo profissional, né? Médicas, pessoas estudadas. Uma médica bateu no meu ombro e falou: eu falei pra você emagrecer. Não acredito. E isso eu Que tinha... violência. Que violência. Isso eu não tinha, acho que nem 30 dias de separada, né? E foi uma separação que não foi da minha parte, foi ele quem tomou a decisão. E hoje eu agradeço por ele ter tomado essa decisão, porque eu acredito que eu não teria forças para sair. Né? E não teria forças por quê? Pelo pensamento do que eu queria.
Então, eu vivia muito mais na minha imaginação do que na realidade. Hoje eu vejo o que eu vivia, né? E aí, isso para mim foi um preconceito, um julgamento. E eu não tive reação. Primeiro que eu ainda estava naquela fase inicial do luto, Uhum. né? A dor, ela era iminente. A dor, ela é uma dor física, né? Eu cheguei a comentar algumas vezes com pessoas próximas que eu já havia perdido pessoas por morte, pessoas muito amadas. Mas a dor que eu sentia É um luto. era uma dor que não me deixava sair da cama. Uau. De impotência, né? De solidão, de desamparo, De de tudo. decepção. De tudo, Flávia, assim, eu acho que eu me sentia desprotegida. Me Exatamente. sentia desprotegida. Eu falava, uau, e agora? Quem que vai me proteger aqui neste mundo? E a gente percebe que a gente não precisa de ninguém para proteger a gente. É a gente que se protege. Né? Mas uma coisa interessante é você falando da discriminação. Eu sou evangélica e eu nunca esqueço, gente, uma discriminação que eu passei recém-separada da primeira separação. Eu fui num casamento da igreja, onde as pessoas eram de dentro da minha casa. E eu cheguei, tinha lugares vazios. Eu estava bonita, nunca esqueço, estava com um vestido tomara que caia, longo. E eu cheguei e falei assim, pastor fulano, Beltrano, tudo bem? Posso sentar aqui? Não, aqui não te cabe, esse lugar está ocupado. Eu falei assim, mas será por quê? Aí, Flávia, eu sentei, levantei, fui para outra mesa. Gente, então, ai, que bom ver vocês e tal. Posso sentar aqui? Não. Fulana vai chegar, esse lugar é dela. E aí eu sentei em outra mesa, fui chorar, falei, mas por que estão fazendo isso comigo? Aí um amigo falou assim, Fran, você está bonita. Aí eu falei assim, mas o que tem? Ele falou assim, não, mulher separada, infelizmente, na boca de muitas pessoas, presta. É como se a gente fosse pegar os maridos delas. É uma coisa que eu vivi. E assim, não fui eu quem quis separar. Aí eu pensava assim, não, mas não fui eu quem quis a separação. Então, tudo isso a gente vive, dói, e essa dor realmente é uma dor que a gente vai vencendo, Flávia. E o que nós vivenciamos muito na clínica hoje, dos pacientes que chegam, é claro que cada vivência é única, né? Mas é exatamente isso, né? O receio, o medo, não só da separação em si, mas do pós, né? O que nós vamos vivenciar. Como vai ser? Como eu vou ser vista? Né? Que prejuízo isso vai trazer para os meus filhos? E as pessoas ficam ali segurando, né? Se sustentando naquele sofrimento, com receio do sofrimento pós-separação. É um sofrimento em dobro, né? Você sofre pelo atual momento e sofre pelo que ainda está por vir. Que às vezes, eu falo, hoje em dia eu percebo, né? Até atendendo também na clínica, muito dessa demanda. Engraçado como que... Atrai, né? O universo manda pra gente. A sua história faz diferença para aquele que te procura. Por isso que é importante a gente falar sobre os assuntos. E assim, e quanto isso é tão visível, né? O quanto as mulheres carregam esse sofrimento, pensando, e o que vai ser do depois? Será que eu vou morrer sozinha? É um fantasma. Mas eu acho que não é só isso. Eu queria assim que a Flávia, você trabalha com crianças e adolescentes. Sim, exatamente. Eu tenho um filho de 15 anos. E eu pensava muito assim, se eu separar, principalmente a primeira separação que foi do pai dele, como vai ficar a cabecinha dele? Como que você enfrenta isso no consultório? Me dá um pouquinho dessa vivência sua, essa adaptação, porque é uma readaptação familiar. Na verdade, hoje o número vem cada vez mais crescente, né? A demanda, a procura pelo consultório, né? É claro que a adolescência a gente trabalha de uma forma, às vezes, com pontuações diferentes com das crianças, mas o sofrimento é muito grande, o prejuízo é muito grande. Hoje o que nós vivenciamos é os pais não tendo estratégias de enfrentamento, né? Tendo dificuldades com as resoluções do problema do adulto e transferindo isso para os filhos. Então os filhos chegam com prejuízos tanto comportamentais e com prejuízos grandes emocionais. De como lidar se os próprios adultos não estão conseguindo se controlarem, né? Fazer essa autoanálise, né, do que é o melhor para o filho, imagina para a criança. Para o adolescente. Mas eu acho que uma coisa interessante dentro dos divórcios, que a gente tem que ter maturidade, hoje eu vejo que eu tenho, é você não denegrir o pai da criança ou a mãe da criança. Isso até a Tati entra nisso, Isso que é o mais difícil. Que é a alienação, né, Tati? Isso. A alienação parental cresce de forma assustadora. E a gente acaba vivendo situações e por algumas vezes eu já fui abordada, que acaba que a gente vai advogando para as pessoas próximas, né? E eu já fui abordada por criança para falar assim:
tia, você é advogada da minha mãe, não é? Eu falo, sou, porque eu advogo, Flávia, quase que na grande maioria esmagadora da minha clientela são mulheres. Então eu advogo para mulheres, né? Em prol de mulheres. E aí eu escuto assim, é verdade que você entrou com um processo contra meu pai, Nossa. porque meu pai, ele não cuida direito de mim? Porque meu pai não paga as minhas contas? E a minha resposta é sempre a mesma. Eu respiro fundo e falo, esse não é um assunto de criança. Exatamente. Eu falo assim, você sabe com o que você tem que se preocupar? Brincar e estudar. Ser feliz e dar amor e ser amada. Ou ser amado. O resto, quem tem que São dos resolver é adultos. seu pai e sua mãe. E eu encerro o assunto ali. Porque os níveis de alienação parental, eles são altíssimos. E a comprovação é muito difícil. Por mais que tenha-se a análise psicossocial da esfera judiciária, gente, ela é muito curta dentro de um histórico que, às vezes, ele dura 3, 4, 2 anos, 3, às vezes 5 anos, para eu chegar naquela análise psicossocial. Então, é extremamente importante esses cuidados. E eu vejo que falta, né? Isso, e uma das questões que a gente sempre aborda, né, e trabalha com os pais que chegam com essas demandas no consultório é para que evite esse tipo de situação, né? Colocar ali o filho como mensageiro, né? Trazendo assim o filho em situações confortáveis, ou às vezes falar mal do ex-companheiro, né? Então, trazendo a criança para que lado que eu vou tomar? Eu vou ser leal a quem? Então, o prejuízo emocional é muito grande, né? A gente evitar certas situações, circunstâncias para os filhos, e isso que você colocou, Tatiana, é fundamental, assim, a questão é do adulto, né? Esse Nós assunto temos não que é seu. evitar as crianças, porque elas não têm estratégias de enfrentamento. E trazer qualidades. Algo que eu falava pro Matheus, a primeira separação, na verdade, assim, eu separei 2 vezes do pai do meu filho. Eu voltei a segunda vez pensando assim, ele não pode ter essa imagem desse pai. Que eu realmente eu errei e pintei pra ele. E quando eu voltei, eu falei, Matheus, seu pai é o melhor pai do mundo. Porque se eu desfigurar a figura de um pai para uma criança ou de uma mãe, meninas, aonde é que a gente vai chegar? Esse adulto vai chegar. E eu tive essa conscientização. E eu acho isso muito interessante. Acho que são um dos maiores desafios, pelo menos do sistema judiciário, do lado de cá, né? Do lado de cá. São as psicólogas. Do lado de cá, eu acho que o que eu mais sinto dificuldade hoje é de trazer para as minhas clientes, muitas vezes, a necessidade de separar isso. E eu não condeno. Eu entendo que, por muitas vezes, a mulher ela tá tão indignada, a mulher sofreu violência, muitas vezes, doméstica no âmbito patrimonial, no âmbito físico, no moral, então, nem se fala. Essa mulher, ela tá dilacerada e sem condições financeiras. E aí eu tenho pais que estão construindo sua vida, porque eles constroem muito rápido, casando de novo, postando nas redes sociais uma vida de, muitas vezes, de ostentação, não só ostentação financeira, mas muitas vezes ostentação da felicidade, de um novo relacionamento, enquanto a mulher tá ali sofrendo para pagar o boleto da escola. Mas os É homens difícil. demoram mais. Gente, homens, assim, aliás, eles são mais rápidos para reerguerem, mas quando eles caem a ficha, não é, meninas? Vocês, psicólogos, mesmo. costumam chegar a isso no consultório de vocês? Só corroborando aqui, Tati, uma dificuldade nossa também está na orientação parental. Porque a gente faz orientação parental e quando chegam para a gente com esta demanda, a gente precisa falar claramente, mãe, pai, né? E quando eles também não se falam? Sim. Eu tenho muita dificuldade na comunicação, muitas vezes porque eu atendo a criança, atendo o adolescente que está ali dentro, inserido nessa nova configuração, e os pais não se falam. E eles também, às vezes, querem usar a gente Como como porta-voz. porta-voz. É verdade. Olha, aqui não, porque esse não é o nosso papel também. Sim. Né? E a gente Importante. precisa pontuar qual que é o nosso papel enquanto psicólogas também. Porque senão a gente serve de pombo-correio. E não é o nosso papel. E deve ter demais, né? Muito. Uau. Levando até, né, quando a gente sente a dor, meu filho perguntava muito algumas questões e tudo. E um dia ele falou, mamãe,
a gente pode ir no supermercado e comprar outro papai? Ah, não. Eu falei, meu filho, não tem como. Papai é só um. Papai é só um e é o que o papai do céu te deu. Isso. Esse é o papai que você tem, é o que o papai do céu te deu. Mas eu tô isso, eu tô aquilo, eu tô com raiva. Vamos fazer o seguinte, vamos rezar? Olha que Reza. estratégia, Laura. Reza. Reza Agora, que Pronto. passa. Reza que passa. agora, meninas, uma coisa que eu vejo muito no spa, eu trabalho, sou fisioterapeuta e trabalho com estética, tem 20 anos. E uma coisa que eu vejo muito, assim, principalmente que antigamente eu trabalhava muito com pós-cirúrgico, é que a mulher, quando ela separa, a autoestima tá lá no pé, aí a maioria decide fazer plástica, tá? Não, gente, é incrível, você sabe? Ou então é aquela assim que não usava acessório nenhum essa semana na clínica. Até ela não foi casada, terminou o namoro. Eu falei, Ana, mas você tá usando uns colares bonitos, você tá muito bonita. Ela falou assim, vida de solteira. Eu falei, então vamos. Eu falei, até o colar mudou. Ela mudou. Eu falei, então tá bom. Então, essa readaptação à autoestima, gente, é muito difícil. O que eu pego de mulheres, assim, eu falo assim, no consultório, na vivência do dia a dia, destruídas. Mas a gente precisa decidir se levantar. E assim, Fran, o que a gente percebe, na verdade, essa reestruturação da autoestima, muitas vezes, como você colocou, né, que todas, né, decidem pela autoimagem ir para fazer plásticas e, Academia. na verdade, por aham. dentro, É. então só, né, o fracasso ali. Então, às vezes, trabalhar Dilacerada, né? dilacerada. A importância de trabalhar não só por fora a casca, né? E mais sim que nós orientamos de começar ali por dentro mesmo, da alma, né? Das suas emoções, das suas estratégias, para depois, realmente, eu acho que isso é importante. A autoimagem, né? De reconstruir O isso. autoconceito, né? Exatamente. Eu entender que eu sou capaz, eu posso, eu consigo. Porque não é só autoestima de beleza. Ah, vou arrumar meu cabelo, vou trocar a roupa. Porque isso, numa tarde a gente consegue. Uhum. Mas e por dentro? Exatamente. Mas, gente, você se divorciou também, né, Flávia? Flávia não, Laura, desculpa. 1 ano e meio. Você teve a sensação da readaptação, de tipo assim, nossa, eu não posso ficar em casa sozinha. Eu não conseguia ficar sozinha. A minha companhia era dificílima pra mim. Olha Todo só. fim de semana. É verdade, gente. Todo fim de semana eu tinha que estar com amigas, ou eu tinha que sair, ou eu tinha que viajar. Entendeu? Você fez um movimento contrário ao meu. Ah, Eu me fechei. Olha só. Se isolou. Eu me isolei durante muito tempo. Eu confesso pra você que agora, 1 ano e meio após o meu divórcio, que eu estou cogitando. Então, assim, o que é o cogitar? Será que eu aceito um convite para ir ali? Te permitindo, né? Isso, né? Porque a gente sente muita culpa. Uhum. E a coisa mais estranha teve uma vez que eu saí e eu tava com uma amiga e ela falou, Laura, aquele rapaz da outra mesa tá te olhando. Eu falei, ai, não olha não. Não olha. Gente, mas eu sou solteira. posso! Eu ia Não falar olha, não exatamente olha. sobre isso. Como se na área da psicologia, se nós temos algo a trazer de como se reconstruir. Dicas de como quem está ouvindo, o que ela pode fazer para se reconstruir, para se conectar com ela mesma, né? Uhum. Inclusive, eu esqueci de fazer um questionamento. O que o café significa para você? É o meu momento. É o seu momento. É o meu momento. adorei. Sou eu e eu mesma. Eu não preciso de mais nada. Ninguém. Sou eu e eu mesma. Eu e meu café. Uhum. Então é o meu É uma momento. forma de se reconectar. E o seu, Flávia? De reflexão, né? Eu penso que é o momento que você para, que você degusta, que você ali sopra, né? Espera esfriar. Então, que você tem paciência para tomar, que você vai tomar quente, né? Você serve o café. Gente, você eu nunca espera, pensei você nisso. Olha que tira, analogia. né? Então, acho que é isso. É você realmente ter aquele momento para te olhar, né? Se perceber, te reconstruir. Eu percebo assim. Entender o que é bom e o que é ruim, né? Exatamente. E que o café quente queima. Queima. Frio também Não é, é bom. ruim. Então é sobre isso, né? Você ter a medida certa, você esperar, você se perceber e você ter paciência, né? Que eu acho que é o mais importante. Quando você fala da questão, né,
da separação, da Reconstruir, né? reconstrução, eu falo que a separação, ela lembra muito as fases do luto, né, Laura? Total, de Kubler-Ross. Exatamente. Então, ela vem, assim, brilhantemente nos trazer, né, a questão ali da culpa, da raiva, da barganha, da Negação. negação. Não é possível que isso está acontecendo comigo. Por que Exatamente. comigo? A gente se E questiona. muitas vezes, né? Por que de novo, Por que né? de Tá no meu novo? caso, socorro. Por que de novo? Gente, é como se eu tivesse vivido 2 lutos. Eu enterrei 2 maridos vivos. Exatamente. O luto pelo divórcio É. é isso, é um morto-vivo. Uhum. E às É. vezes não é o luto pela pessoa, Sim, mas pela história que você criou na são sua 2 cabeça. É verdade. E Né? a gente pode falar de fases desse luto, do divórcio? Elas flutuam, né? Elas não são tão exatas, não é assim, acaba uma, começa a outra, né, Flávia? Sim, e Elas cada pessoa flutuam. vivencia de uma forma, né? Eu Uhum. acredito muito nisso. Então, mas que passam por todas, eu acho que isso é até importante para uma elaboração. Então, o luto, ele tem que ser vivido, né? Para que a gente consiga sair disso. Eu falo A gente isso precisa pras minhas vivenciar. clientes. O luto precisa ser Sim, vivido. Sim. A gente precisa chorar, Uhum. a gente precisa, sabe, experimentar o fundo do poço. Exatamente. E não é fingir que está tudo bem desde o início, porque não está tudo bem. E o fingir é pior. Uhum. E quando a gente traz isso, como eu falei, né, o universo ele tem trazido muitas mulheres para o meu consultório com essa demanda. Uhum. Eu falo, gente, se permita. Se permita chorar, se permita ficar lá debaixo da coberta, se permita isso. Então, quando a Tati perguntou quais são os recursos, né, Tati? Sim. Dentro da psicologia, a gente trabalha o indivíduo integral. Sim. Então, é um indivíduo bio, psico, sócio, espiritual. Então, são 4 esferas. Então, a gente não pode negligenciar nenhuma dessas esferas. Então, o biológico realmente vai cuidar da sua saúde. Uhum. E muitas vezes você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda de um psiquiatra. Você precisa de E ajuda. tá tudo certo. E tá tudo certo. Sim. Você precisa de ajuda medicamentosa. Se eu tenho dor de cabeça, por que eu vou negar tomar um remédio para dor de cabeça? Não. Então eu também não posso negar essas dores existenciais. Procure também a terapia. Tão válida. Terapia Ai de mim sem. ajuda sempre, né? Eu sempre falo, a terapia ela vem como uma ferramenta, né? Uhum. Então, a ferramenta que vai ali te proporcionar uma escuta diferenciada, E sem julgamento. sem julgamento. É um espaço que as pessoas têm para realmente essa reflexão, né? E o poder, né? De decisão, de estar ali te oferecendo melhores estratégias, né? Fazer com que você reflita sobre melhores resoluções de problemas. Que você ressignifique muita coisa. Porque a ressignificação ela é fundamental no processo de aceitação. Uhum. Um outro recurso, que é a parte social, é a rede de apoio. Exato. Rede de apoio, e eu falo por mim. Se não fosse a minha rede de apoio, eu ainda estaria lá no fundo. Mas você sabe que eu vejo isso tudo, meninas? É uma decisão. Sim. Eu tenho que decidir me levantar. Exato. Eu tenho que decidir me amar. Eu tenho que decidir, porque a partir do momento que você começa a se amar, e essa fase que você falou que tem investida, porque eu no começo, eu não aguentava ficar em casa. Hoje, assim, pra mim sair de casa tá difícil, porque eu comecei a conquistar a Fran. Sabe, Fran, ó, o que você gosta? A me reconquistar. A Fran que borda. A Fran que borda. E ela faz crochês maravilhosos. Ela fez o crochê da lembrancinha do nascimento da minha filha. Olha só. Coisa mais interessante. linda. Me deu. Olha o presente que eu tenho pra você, as florzinhas pra pregar na lembrancinha. Foi incrível. Mas além de uma decisão, porque da mesma forma que o casamento é uma decisão diária, Sim. né? Porque eu decido estar casada, Aham. eu decido. O decidir ficar bem, apesar do divórcio, é uma decisão que muitas vezes você não consegue sustentar Sozinha, todos os dias. Então você precisa de precisa de rede de auxílio, apoio. você precisa de ajuda. E a gente colocou isso como tópico, né, Tati? Essa Sim. questão do apoio psicológico. Porque eu acho assim, a terapia, gente, é fundamental. No começo, eu tinha que ser todos os dias. Uhum. Até que eu virei pra terapeuta, eu falei assim, olha, você dá um jeito de permutar alguma coisa nesse parque. Porque eu tô ficando, além de separada, eu tô pobre. Tô separada e pobre, eu preciso fazer muita terapia. Flávia,
Uma pergunta, você já fez terapia? Sim, Como faz. psicóloga? Sim, acho que é extremamente importante, né? Nós precisamos separar ali quem é a Flávia, psicóloga profissional, e quem é a Flávia realmente ali, mãe e esposa, né? E filha. Então, acho que é de fundamental importância, ainda mais para nossa área, né, Laura? Nós lidamos com dores, né? Claro, né, na sua área enquanto físico, você também enquanto advogada, mas nós estamos lidando com a dor do outro, né? Sim. Então, nós precisamos também desse auxílio para segurar, Para conseguir respirar e dar o nosso melhor Será nos que nossos eu outros conto papéis. que eu nunca fiz uma terapia? Não acredito. Será que eu conto? Eu faço terapia só para minhas clientes que chegam lá. E o Doutora, eu melhor- precisava conversar com você. Uma hora de terapia. E o melhor é que ela indica terapia para as clientes. Olha só, ela vai sair daqui pensando na terapia. Gente, porque é tão Tá no topo, gostoso. gente, tá no topo da lista. Primeira coisa, eu vou divorciar. Você já está fazendo terapia? Eu divorciei. É verdade. Você já procurou uma terapia para te auxiliar? Eu tenho filhos. Você Seu filho precisa já de uma está na psicóloga. É. Porque. Não, mas assim, é tão interessante a gente falar isso. Nós estamos abordando o tema do divórcio e temos duas divorciadas aqui na mesa e duas casadas, graças a Deus. E eu queria assim, só entrar num tema assim, que é interessante, é que a Bíblia fala que Deus abomina o divórcio. Uhum. Entendeu? E a gente acaba que dentro da religiosidade, você sofre muito tabu. Você não pode separar, porque. E eu queria entrar nisso porque eu vivi isso. Você não pode separar porque a Bíblia te condena, você vai estar em pecado. Agora, quando foi essa que teve a agressão, eu achei tão interessante, meu pastor, ele me mandou mensagem e falou assim, minha filha, eu mudei de igreja, você não precisa passar por isso. Mulher nenhuma precisa ou merece ser agredida. Então, assim, a religiosidade, às vezes, faz com que mulheres se submetam a ficar ali por conta, assim, não, porque a Bíblia fala, mas tem os requisitos que você pode estar separado. E Deus ama a família. Não é porque a gente divorciou que a gente não ama a família, né, Laura? É o que a gente estava falando antes, né? O quanto, para mim, foi muito difícil reconhecer que minha família, eu continuava tendo uma família, mas a minha família agora era eu e meu filho, Isso. Uhum. né? E quando você pega a parte da religiosidade, me recordou uma mãe, inclusive, de uma criança que eu atendo num casamento conturbadíssimo e por conta da religião, ela não se separa porque ela fala, Laura, Sustentando. eu não vou poder mais participar da ceia. Então, eu suporto tudo isso porque eu não suportaria não participar da ceia. Gente, que absurdo. E isso, claro que os filhos sentem, Com né? certeza. Os exemplos que estão dentro de casa, eles arrastam. Então, mas a religiosidade, né, Flávia, ela é um requisito primordial. A Laura entrou num ponto importante. Muitas vezes, quando a gente fala de divórcio, de separação, dá a impressão de que ele é ruim. Uhum. Ele é ruim, porque a gente tem o peso da coisa que foi rompida, foi quebrada, da desconstrução. Mas quando você me traz uma história como essa, a gente vê que não é bem assim. Às vezes, se manter num relacionamento pode ser infinitamente pior do que você enfrentar as consequências e o dia a dia de um divórcio, uma superação de um divórcio. Flávia, Isso é no incrível. seu consultório, entrando nesse assunto, chegam crianças adoecidas emocionalmente por conta de um casamento conturbado? Sim, claro. Eu acho que eu coloquei uma demanda que vem crescendo, né? Muito. Que a procura vem cada vez mais ao consultório pelos prejuízos. Primeiramente, eles trazem como comportamentais, né? Então, prejuízo na escola, prejuízos em família, né? Da criança tá apresentando comportamentos que antes não tinham. Então, quando você chega, o prejuízo emocional tá tão grande, A tá até maioria pior do fica que o comportamento. agressivas? Agressivas. Agressivas. Isso. Inquietas, agressivas. Então, porque a criança, na verdade, eu falo que está em formação, né? Se a gente for passar, colocar aqui em termos do cérebro, ainda não está formado, né? Então, assim, dos 4 anos, vamos colocar aí aos 20, 25 anos, vamos colocar a adolescência tardia, ainda está em formação. Então, eles não têm estratégias de enfrentamento. Então, isso cai. Como que cai? Como que é colocado essa separação para os filhos? Por isso que temos que evitar, né? Muitas falas,
as brigas, né? As questões dos adultos, nós temos que estar ali com os adultos. O que nós vamos passar para essas crianças, né? Então, quando chegam no consultório, a mãe traz o filho, é porque já está totalmente em situações emocionais e comportamentais em prejuízos, né? Então, isso vem crescendo cada vez mais. E você já acompanhou alguma história que você fale assim, não, a história dessa família, essa história de superação dessa mulher me inspira e deve inspirar outras pessoas? Sim, eu falo bastante assim, eu sou psicóloga, tenho especialização em neuropsicologia, e às vezes muitas mães e pais chegam no consultório com a demanda, vai entrar aí vem o lado jurídico, né? Com a questão de guarda, então, aí que começando ali a estreitar o relacionamento, né? Então, normalmente eles buscam muito a psicologia por relatórios, por laudos, né? Então, o que nós vamos estar colocando... pede. Isso, o que nós vamos estar colocando no processo. Então, eu sempre oriento as mães, né? Então, assim, eu gosto muito de encaminhar para a área jurídica. Eu não fico muito quando vem com essa demanda jurídica, porque não é minha área. Então, minha área mesmo é uma questão ali de dar esse apoio, né, para os pais, tanto para orientação parental, para as crianças, da parte realmente emocional, da parte cognitiva, da parte comportamental, né? Não sei se a Laura pode estar... Você recebe? Como que é, Laura? Então, eu não consigo agora, neste momento, vislumbrar um que eu falasse, esse aqui tá redondinho. Superou. Superou. Não consigo. É isso que é incrível, né? aquele- Na sociedade que nós vivemos hoje, com os índices de divórcio crescendo como cresceram, pós-pandemia foi alarmante, né? Porque as pessoas tiveram que, de fato, Se conviver. Então, assim, foi um boom na Aham. pandemia, porque as pessoas tiveram que viver aquele companheiro no dia a dia com seus defeitos, não tinha uma válvula de escape, não tinha como sair de casa para trabalhar. Então, aquilo realmente tomou proporções muito, muito delicadas, né? E juridicamente foi um impacto. E a gente vê que é difícil trazer histórias de superação. É difícil. Eu tenho um exemplo de história de superação que, para mim, é a história da Fran. Uma mulher que passou por 2 divórcios, teve um envolvimento que trouxe até medidas protetivas, violência doméstica, e hoje busca mentoria para mulheres, né? E busca trazer, amparar e apoiar mulheres para superarem isso. Isso é superação. Obrigada, amiga. Você me sai emociona. de uma posição de quem sofreu para impulsionar outras mulheres. Isso é uma história de superação. Mas obrigada mesmo, me emociona. Não esperava isso, meninas, essa declaração, me emocionou, é verdade. Mas a superação, eu falo assim, Tati, que ela é diária. Sim. Tem dia que dá vontade de cavar um buraco, enfiar dentro dele e não sair. Você fala assim, e agora? Hoje eu liguei pra minha psicóloga na minha terapia, tá? Aí eu virei aí eu vou contar pra vocês. Eu virei pra ela e falei assim, Tati, o que tá acontecendo comigo? Ela falou, por quê? Eu falei, Tati, eu nunca tive tanto pretendente igual eu tô tendo. Olha, Aí ela falou assim, você sabe por que isso? Eu falei, por quê? Ela falou, porque você está bem. É isso exatamente. mesmo. Ela falou, você atrai aquilo que você está. Então, a nossa superação, ela é diária. É você decidir, falar assim, eu vou... Não sei se eu estou bem para um novo relacionamento ainda, porque eu estou me reconectando com a Fran, mas eu chego, você falando assim, da gente estar bem para cuidar do outro. Eu vejo muito, a gente atrai, como a Laura falou, na clínica, a gente já falei isso nos outros podcasts, a gente tem uma mesa de café, meninas. E eu sento muito com as pacientes para conversar. E muitas chegam para mim e falam assim, Fran, se eu não me separar, eu vou morrer. Já tive um caso de uma paciente que deu câncer, porque ela estava aguentando maus tratos e tudo. A gente sabe que tem fundo emocional. Então, a gente vê assim... E eu conversei com ela. Falei, olha, eu vou te indicar uma terapia. A gente ora também, que Deus é tudo. Mas a decisão aí tem que ser sua. Eu nunca instigo ninguém a separar. Sim. Né? Não. Até porque
para algumas pessoas a separação não é boa, É isso. né? É sobre Às isso. vezes existem casamentos que podem ser sim restaurados. Sim. E eu acredito tanto Nem na tudo pode restauração. terminar e precisa terminar em divórcio. Sim. Mas em contrapartida, alguns precisam terminar. Alguns ciclos precisam ser E fechados. sabe que uma coisa que eu observo, meninas, é que muitas separações, igual a Tati falou, ela vai trazer um bem-estar até mesmo para a criança. Sim. Porque ela vai sair daquele ambiente de conflito. Tóxico. O Matheus, até expondo um pouco aqui, quando eu me separei do pai dele, quando ele descobriu algumas coisas que não cabe aqui expor, o Matheus teve uma dor na barriga tão forte que ele ficou 3 meses quase internado. Eu internava ele 15 dias, saía e internava mais 15 dias. Aí foi 3 meses arrastando com aquele menino no hospital. E davam-se morfina pra ele, ele falava, minha barriga não para de doer. E só perdendo peso. Aí eu parei pra pensar, eu falei, gente, deve ser alguma coisa que esse menino viu, que ele descobriu. E foi uma decepção muito grande pra ele. Mas assim, levantar o meu filho, guardar aquela decepção e pensar assim, eu preciso ajudar ele a se levantar. Então, essa ajuda, e a gente vai tendo força, você sabe aonde, amigo? Primeiro Deus. E depois, assim, é todo dia. Exatamente. É decidir. É igual nos Alcoólicos Anônimos. Um dia por após o hoje. outro. E interessante, Tati, Apenas por hoje. quando você coloca a questão de, né, de casos aí bem-sucedidos, que trazem da mente a história, nós percebemos que você também já apontou a questão, o quanto se arrasta, né? Então, essa questão jurídica que vai a longo tempo, o quanto isso vai machucando ambas as partes. Sim, E eu com certeza. vejo de um ponto de que as pessoas precisam de uma redefinição de identidade. Então, quando ela se percebe, né, nessa posição né, de quem eu sou, né? Cadê a mãe? Cadê a filha? Cadê a mulher que existe aqui? Aí sim, aí as coisas começam a fluir de uma forma mais leve, mais tranquila para o ex-casal. E vai refletir diretamente no filho. Sim, claro. Mas você sabe uma coisa que eu aprendi, que eu palestro muito para mulheres? Às vezes nem é só um divórcio que a gente começa a ver isso, mas no dia a dia. Eu faço muito elas terem um caderninho, mas na palestra eu falo assim, coloca 3 coisas que você gosta de fazer com você mesma. Conta pra mim, Laura. 3 coisas, depois Meu você, café. Flávia, e depois a Tati. O meu café. Esses dias pra trás eu tava até sozinha mesmo, até mandei foto, né, Tati? Falei, ó, meu momento aqui, ó. Eu gosto do meu café, eu gosto da leitura. Então eu gosto de ficar sozinha, quietinha, lendo, né? E eu gosto de ir pra igreja. Que legal. Então são 3 momentos que eu me sinto bem e me reconecta Com você, comigo mesma. E eu posso fazer sozinha, não preciso de ninguém. Flávia. Eu te confesso que eu tenho, assim, agora estou trabalhando isso cada vez mais, muita dificuldade do meu eu. Então, às vezes as pessoas chegavam em mim e falavam assim, nossa, eu fui ao cinema sozinha, fui assistir um filme. Eu falei, meu Deus, como assim? Né? Casada, tem filhos, como vai sozinha ao cinema? Então, isso me assustava muito. E eu comecei a experimentar eu estar só, me sentir, né? E essa pergunta me faz, assim, refletir muito. Porque hoje eu tento, igual, né, quando você colocou da sua separação, no começo que você não conseguia ficar em casa, né? E que você procurava sempre estar acompanhada. E eu me percebo muito, assim. Aí eu refletindo aqui, quando você fez a pergunta e direcionou para a Laura, eu falei, nossa, vai me dar um tempinho para pensar. Mas eu gosto muito do meu chá. Então, os pacientes, até eu tenho uma paciente que ela fala, tia, deixa eu te desenhar. E ela me desenha com a minha garrafinha lá, com o meu chazinho. Tem vários desenhos. E eu gosto muito de ler a Bíblia. Eu acho que é um momento que eu paro, né? Que eu até falo para as minhas... A mamãe vai ler a Bíblia agora. Então, dá licença, o meu momento, meu cantinho, no meu quarto. Eu acho que isso é muito importante. E o mais importante é descobrir, né? É isso que você perguntou. Qual é o seu momento? É parar para pensar. O que eu posso me propor enquanto eu? Flávia, mas sabe que você foi falando aí, e é algo que eu e a Fran já tínhamos conversado, que logo, né, que eu me divorciei, a dificuldade de me reencontrar. Então, meu carro estragou, o que eu faço? Nossa. Eu precisava resolver alguma coisa, né, que... Chuveiro queimou. O que eu faço? Encher um pneu, gente. Primeiro é o cúmulo do absurdo, encher sozinha. Hoje eu encho os 4 felizes. Né? Então, assim, são certas coisas, não só na questão do fazer, mas na questão do compartilhar. Sim. Eu lembro a primeira vez que eu fui para pronto-socorro e precisei fazer exames sozinha e eu não tinha com quem compartilhar. Alguém me perguntar, e aí, deu tudo certo? O médico já te atendeu?
Aí eu olhava meu celular, não tinha nada. Falava, tá, e agora? Eu vou compartilhar com quem? Não é nem pelo fato de fazer sozinha, mas o compartilhar. E você percebeu o quanto você é mais forte? Muito mais. É Muito interessantíssimo mais. isso. Eu vou perguntar pra Tati agora. Eu... Só 3? Só 3. Não, ela. Gente, eu já vi mulher resolvida, mas Mas igual é. essa. Ela me inspira. Só 3, Tati, por 3, vamos favor. lá. Eu amo levantar cedo. Adoro levantar cedo. E malhar. Adoro. Eu digo que é um momento meu ali. É um momento que me oxigena. Eu digo que o dia que eu vou fazer minha atividade física, o meu dia flui melhor. Então, assim, até fisiologicamente, flui muito melhor. Eu me sinto mais animada, mais agitada. Então, Mais esse é um momento. agitada? Esse é um momento que eu gosto muito. Eu amo conhecer cafeterias em Goiânia. Também, E amiga. eu amo fazer sozinha, muitas vezes. Eu vou, conheço um lugar, aí depois eu conto pros outros. Vamos lá, eu conheci tal lugar. Então, assim, eu acho muito legal. Às vezes eu fico no Instagram, cafeterias. Falo, essa eu não conheço, eu vou lá. Eu acho gostoso, é um momento que eu tomo meu café, que eu conheço, que eu como um doce. Eu gosto muito de comer um doce. Então, eu tomo meu café amargo com meu docinho, aquele contraste. E outra coisa que eu gosto muito é o momento do meu devocional diário. Então, eu tenho um livro que eu tenho a devocional diária. Aquele momento ali me faz me reconectar. Sozinha, né? É diferente do que você trouxe de ter que se adaptar a estar sozinha. Eu vivi um movimento contrário. Quando eu me casei, aliás, eu escutei isso ontem também. Eu escutei muito, você não é sozinha. Você pode me pedir. Por que você não me ligou? Mas não é porque eu sempre me virei, eu vou te ligar pra quê mesmo? Então, assim, eu fiz um movimento contrário, de aprender a compartilhar. Porque para mim era tão normal eu fazer tudo sozinha, eu ajudar os outros e o de romper o dia que, ok, para que eu tenho que compartilhar isso Gente, com os e outros? eu olhava pra ela e falava assim, gente, que mulher. Eu falava, gente, ela sempre chegava com a garrafinha rosa dela, a gente se conhece tem muito tempo. Aí com as coisas dela, e ela sempre assim, pronta, com a mala de academia do lado, eu falava assim, um dia eu chego lá. Tati, mas agora imagina você que já se habituou ao compartilhar, Sim, é difícil. agora não ter mais isso. É difícil, Né? é difícil. E a readaptação, tudo que é novo, né? A Sim, novidade, ela traz um medo, ela traz uma ansiedade. E não necessariamente é ruim. É bom também. Vou contar algo pra vocês que foi tão interessante. O ano passado, eu decidi viajar sozinha. Sozinha. Minha mãe acabou comigo, não contei pra ninguém. Só falei assim, olha, eu tô indo fazer um curso. Não falei que ia viajar sozinha. Cheguei lá, falei, vou ficar 10 dias sozinha em Arraial da Ajuda. Beleza, fiquei sozinha em Arraial da Ajuda. No primeiro dia, eu pensei assim, o que eu vou fazer? Levei um caderno. Gente, no segundo, no terceiro, eu esqueci o celular dentro do quarto. Esqueci não, deixava de propósito pra ninguém me incomodar. Porque foi tão libertador, tão Esse libertador. eu ainda vou fazer. Vai. Eu recomendo toda mulher fazer uma viagem com as amigas e uma viagem só. É muito legal. é importante. É importante. É um reconectar. E o que você gosta de fazer sozinha? Uau! Você não me falou. Então, hoje eu tenho um caderno e um grupo comigo mesma, onde eu escrevo todo dia, o tempo todo, eu converso comigo mesma. Eu adoro isso. Mas conhecer cafeterias também, eu faço isso muito só. Adoro. E eu pego muito carro, parece... Agora, uma coisa que eu contar pra vocês vai ser interessante. Eu amo dormir sozinha em hotéis de Goiânia. Gente, olha que experiência. Primeira vez que eu escuto isso. Eu conheço um Anotei monte de novo aqui, ó. hotel. Vocês acreditam? Quando meu filho tá com o pai, pois eu já ligo no hotel e falo assim, eu já vou conhecer o hotel tal. Aí eu pergunto, o que tem no café da manhã? Pois eu levo, como se eu estivesse assim, numa lua de mel, mas sozinha. Eu adoro fazer isso sozinha. Gente, E até então não tinha interessante. exposto, mas é muito legal. Então, assim, quando não dá pra ir pro interiorzinho, eu vou aqui dentro de Goiânia mesmo. Agora, quando, assim, a grana tá curta, né, vamos colocar assim, que não dá pra fazer esses passeios, Tati, eu gosto muito de escrever. Ler e escrever. E o meu crochetear, porque crochê também é bom demais. Adoro. Não é terapia, São os mas é mais terapia. lindos. Não. São lindos. Antes da gente encerrar, eu quero que tenha um tema que eu acho que várias mulheres querem saber. Como se adaptar
ao mundo dos solteiros. Socorro. Eu te confesso que eu solteira, acho que não sei não. Continuar solteira. Fica Eu não, tenho uma amiga. preguiça de Bonita começar pessoa, de fica novo. não. Mas me conta aí. Laura, me conta como... Então, eu estou descobrindo ainda. Não, mas bem assim, eu sou um feto ainda. Mas você já paquerou? Então, Fran, você sabe que igual eu te falei, eu tenho me permitido, gente, mas tá tudo muito mudado. Demais, amiga. Esse tal de aplicativo, de não sei mais o quê. Ai, meu Deus. Apesar de que eu vou acreditar, porque agora em abril eu vou num casamento De aplicativo. de aplicativo. Minha mãe casou por aplicativo. Viu? Eu tenho esperança. Porque eu não sou uma pessoa de ir pra balada. Laura. Né? Eu não sou pessoa de festa, de noitadas e tudo mais. Meu. Mas está tudo muito mudado. Né? Tem até um memezinho. Agora que eu virei solteira, eles viraram princesos. Porque, tá mudado. E como não era algo que eu previa, né? Não era algo que eu falava, já estou solteira, vamos pra vida de solteira mesmo. Então, é algo que caiu de paraquedas aqui na vida. Então, eu estou tendo que me readaptar a isso, né? Mas confesso que minha paciência é curta. Conhecer de novo é difícil demais. Quando eu penso, Fran, começar do zero, o que você gosta? O que você faz? Ai, meu Deus, eu tenho quase 40 anos, eu não dou conta dessas perguntas. Vamos pular? Não, conhecer família. E agora eu tenho um filho, eu não posso apresentar qualquer pessoa para o meu filho. Sim. Eu não posso colocar qualquer pessoa dentro do meu lar. Então, a gente vai ficando... Com a idade, a gente já fica mais seletivo mesmo, né? Vai reduzindo Vai o reduzindo. volume de amigos. Eu já nunca fui essa pessoa muito expansiva. A simpatia nunca foi uma Não era meu grande forte, qualidade, não. Laura. Então, eu sempre fui muito restrita. Mais reservada. Total, total. A gente vai ficando cada vez mais. E outra coisa, o medo de acontecer Existe. de novo. Será que vai dar certo? Mas você Não, sabe o que a minha passar mãe por tudo fala? isso de novo. A minha mãe fala assim, minha filha, existem pessoas boas no mundo e não é todo mundo que é igual a todo mundo. Ui, todo mundo. Sim. Então ela sempre fala assim, existem pessoas boas no mundo. E, Senhor, se existe, eis-me aqui. Você sabe que... Estou presente. Estou preparada. Em um dia de muita angústia, eu fui pra igreja, eu sou católica, Aham. e eu fui pra igreja e aí eu entrei na fila da confissão, né? Que na igreja católica a gente faz a confissão. Entrei na fila da confissão, aí entrei, olhei pro padre, aí eu falei, primeira coisa, o que eu tô fazendo aqui? E o padre olhando pra mim. Falei, então, seu padre, Seu tá acontecendo isso. Aí ele pediu pra eu ler um livro Legal. que chama O Glorioso Encontro. É como você se preparar para receber seu esposo, sua esposa, vindo de Deus, apesar do divórcio, Olha, que interessante. né? É. Então, eu tive essa acolhida. E aí eu falei, vou comprar esse livro. E gostou? Saí do confessionário, já passei lá na igreja mesmo. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Estou pronta? Não. Mas a gente nunca tá. Sim. Alguém aqui, quando casou, estava pronto para casar? Não, Alguém aqui, não. quando foi mãe, estava pronto para ser mãe? Não. Então, a gente vai comer A minha mesmo. história de casamento é linda, né? Eu falei que se eu chegasse aos 30, solteira eu ficaria, porque eu amava a vida de solteira. Uhum. E aí, quando eu conheci meu esposo, eu virei pra ele, tinha mais ou menos 6 meses que a gente tava junto, menos, uns 4 meses que a gente tava junto, e muito intenso, porque ele tinha 2 filhos, eu virei pra ele e falei assim, deixa eu te explicar, é o seguinte, eu amo demais a vida de solteiro. Então, eu quero que você resolva como é que vai ser esse relacionamento. Eu vou ser namorada ou eu vou ser esposa? Porque se for para ser esposa, então vamos casar. Se for para ser namorada, então vou ser namorada. Esse namorido de hoje em dia não serve para mim. É isso. Aí ele olhou para mim e falou assim, então nós vamos casar. Eu falei, então você marca a data, porque se eu chegar nos 30 solteira, eu não caso mais não. Aí eu casei 2 dias antes de completar 30. Mas, olha, como, né? Aham. Eu e a Tati, nós temos desde sempre, né? Ah, Uma que relação legal. Desde sempre, porque somos família. Então, nós somos 3 amigas, né? A mais improvável de casar era a Tati. Eu sei. Mas é a única que tá casada, as outras duas estão divorciadas.
Então as coisas estão diferentes. Gente, mas isso é tão interessante. A gente vai vivendo essas novidades, né? A mulher de valor e o homem de valor hoje está escasso. E é interessante, ontem eu fui terminar um namoro comigo sem eu saber que eu estava namorando. Olha, Não, achei tão interessante isso. Por quê? Ele veio até Goiânia, conheci e tal, veio até Goiânia, mora no interior. Aí virou pra mim e falou assim, não, Fran, eu vou ir te ver e tal. Tô em tal hotel, você vem pra cá? Eu falei, vou, não. Comigo não funciona assim, eu preciso conhecer a pessoa. Não tenho nada contra quem vai. Mas ele não vou, não, beleza. 1 mês, 2 meses, 3 meses de conversa, assim, de rindo ali, custosa, nos bastidores, sorrindo. 3 meses de conversa. Ele, você não vai vir pra minha casa? Você não vai vir pra minha casa? Eu falei, não. Isso ele lá no interior. Ele no interior. E ele queria que eu fosse atrás. Gente, quem vai, tudo bem. Mas eu sou assim. Ele me ligou ontem e falou, olha, o negócio é o seguinte, você ficou loira. Você ficou loira, você tá mais bonita. Olha, eu tô terminando com você, porque você não vai vir atrás de mim e todas vêm atrás de mim. Olha! Gente, eu achei isso tão interessante, porque assim, a gente vai. Mudaram-se muito os conceitos. Sim. Eu ainda sou das antigas, meninas. Mas você sabe, Fran, uma coisa que o divórcio me ensinou, porque o divórcio ensina também. Ensina. Muito. O divórcio me ensinou que eu preciso ser cuidada. Sim. Que E que eu não lindo, posso ser o homem da Laura. relação. Eu tenho que assumir o meu papel de mulher. Por isso eu não fui, amiga. É. Né? Então, sabe, Eu ainda tô aprendendo. sabe aquele negócio Pois assim? aprenda. Que eu preciso ser cuidada. Isso é tão Sabe interessante, aquele negócio Laura. assim? Não sou eu que vou escolher o restaurante. Sim. Você vai escolher. Não sou eu que vou abrir uma. Não, uma não, eu água. posso, mas eu não quero. Adoro homens que Eu- abrem água pra mim, gente. Não, acho muito chique. Eu também sou Muito católica, né? E participo da São Paulo Apóstolo, inclusive aqui do ladinho. Na segunda-feira nós temos um encontro de casais. Às 20 horas, né? Se quiserem participar, não só para casais. Que legal. E é bem interessante que um dos nossos encontros falou bastante sobre isso. Qual é a função da mulher na relação e a função do homem. E hoje em dia isso é muito importante pra gente, né? Porque nós, enquanto Tati, né? De querer, às vezes, passar na frente, de querer, às vezes, tomar decisões. E não é sobre submissão, é sobre entender qual é o nosso papel. E é bíblico. Exatamente. É Qual é o bíblico. meu papel frente ao meu esposo? Qual é o papel do meu esposo para casa, para com os filhos? Então, nós estamos tão no automático, tão, né, ligado no 220, Tati, Sim. e que às vezes a gente vai passando por cima disso e vai permitindo as coisas irem acontecendo. E fala, opa, peraí, respira um pouquinho. Eu falo muito, é aquele vagão fora do trilho, né? Então, a gente tomar esse cuidado. Então, respirar. Quando você fala assim, o divórcio me ensinou muito, eu vejo muito sobre isso, Laura, assim, de te permitir. De permitir ser realmente a mulher da relação, né? Você me participou de algumas situações. Então, quanto isso é importante para que você reflita assim, não, peraí, eu sou a mulher, eu não sou o homem da relação. E isso você atrai. E a gente vai estudando no mundo das solteiras, né? Agora tem um psicanalista que eu adoro seguir. E ele ensina muito essa questão da mulher de valor. Sim. E como eu falei, é bíblico, nós somos adjuntoras, nós somos a peça mais frágil, nós precisamos do cuidado, nós somos aquela que mantemos a casa em ordem. Isso eu admiro demais a Tati, meninas, porque eu sigo ela, a gente é amiga tem mais de 20 anos, né? E assim, ela prepara a lancheira da Alice, ela prepara aquilo com tanto amor. Então, eu vejo essa E essa é ela sabedoria. Isso é ser mulher sábia. E a palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica, a tola destrói. Exatamente. Mas a mulher, porque ela ama o marido que ama a mulher, como Cristo amou a igreja, entrando um pouquinho dentro da palavra de Deus, é muito fácil ser submissa. Ele vai tratar ela como a rainha. Exatamente. Então vai trazer aquela proteção, aquela direção, o cuidado que todas nós mulheres vai merecemos. tratar Na igreja vivenciar católica a gente até isso. fala, né? O meu José e a minha Maria. Exato. Né? É a fala que a gente tem dentro da nossa crença. E que isso está muito escasso também. Né? Então, a gente precisa se permitir entender que a gente aprende com tudo. Com tudo. Então, acredito que de tudo que nós falamos hoje, se me permite trazer assim, em poucas palavras, eu acho que a dica principal para as mulheres que enfrentam uma separação, um divórcio, uma ruptura de um relacionamento, é o seu autoconhecimento. Acho que é se conhecer para se permitir. Isso. É se cuidar e buscar sempre superar todos os dias. Seria essa a mensagem? Exatamente. É isso mesmo. E um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Sem se cobrar tanto. Sem se cobrar tanto. E o que tiver de vir, vai vir.
Sim. É igual aquela música, deixa acontecer naturalmente. Deixa fluir. Deixa fluir. Meninas, Seja leve. isso, meninas, eu quero agradecer. E foi tão leve o nosso bate-papo, tão gostoso, e passou tão rápido. Obrigada mesmo, Laura, Flávia. Foi uma honra para nós, né, Tati? Foi maravilhoso. Adorei. Inspirador. Demais. Então, Quero agradecer a vocês, a presença de vocês e que a gente possa se encontrar novamente. e para encerrar, Então, pegue o seu café e vem com elas.